Nesta quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, tivemos mais uma reunião do Copom e a definição do novo patamar da taxa Selic, saindo de 12,75 para 13,25, um aumento de 0,5 pontos percentuais. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí, pessoal do canal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. E no vídeo de hoje, como não podia ser diferente, vamos falar sobre mais esse aumento da taxa Selic, que já era um aumento esperado, mas com algumas mudanças de condições bem interessantes. A primeira mudança é a questão de que a inflação, se a gente for comparar com as previsões, o que estava acontecendo na última vez que o Copom se reuniu, ela deu uma cedida. Nos dados de maio, ela avançou menos do que o previsto, ela desacelerou, e veja que desaceleração não significa parar de subir, só subir menos, de maneira que nos 12 meses, se a gente fosse pegar até os dados de abril, nós tínhamos um IPCA acumulado de 12,13% e agora o IPCA está em 11,73%. E a Selic é um instrumento de política monetária para ajudar a conter a inflação. Então veja que com a Selic já alta, a inflação parece que fez agora um movimento apontando para uma queda. Se esse movimento será sustentável, somente o tempo vai dizer. Diversas condições problemáticas no mundo, aumento do preço de combustíveis ainda está acontecendo, questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, afeta preço de fertilizante, pode aumentar preço de comida. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte para a gente saber se realmente a inflação vai cair ou não. Mas o que se esperava é que, com a inflação tendendo a cair, inclusive revisões de expectativa para a inflação no final do ano, apontando uma inflação mais controlada em 2022, muita gente pensa, bom, então a Selic já deve estar próxima do seu valor terminal, digamos assim, Nessa taxa definida na reunião, a gente deve estar bem próximo do final. Afinal de contas, a inflação já está apontando para baixo. Contudo, não é o que parece. Se a gente for pegar uma matéria do Valor Econômico que saiu ontem, o Itaú já vê uma Selic em 15% no final do ano, após mudança fiscal. E a bem da verdade, esse não é o único fator que impacta as projeções para um aumento da Selic, mesmo com uma inflação que pode estar mais comportada ao final de 2022. A gente tem basicamente a parte fiscal e temos também a questão do dólar. E antes de entrar nos detalhes dessas questões, vamos até dar uma olhada naquelas opções de Copom que de vez em quando eu mostro para vocês aqui. Compartilhando a tela, não é mistério para quem me segue aqui há mais tempo, mas esses vídeos da reunião do Copom são sempre gravados antes da reunião, e como o pessoal lá faz questão de ser previsível, não querem dar um susto, nos investidores, na economia, a gente acaba tendo uma certa assertividade, até porque a gente pode olhar de maneira muito simples os dados que apontam a principal direção em termos de probabilidade de quais serão os aumentos. Então, pegando as estimativas para a reunião que aconteceu no dia de hoje, a gente tinha um mercado esperando de forma bem ampla um aumento de meio ponto percentual. Tinha até um pessoal falando que talvez fosse 0,75%, 1%, mas a grande estimativa era para meio ponto percentual. Se a gente for olhar as próximas reuniões, agosto, por exemplo, também boa parte do mercado esperando mais um aumento de meio ponto percentual. Lógico que até lá muita coisa pode mudar. E olhando a próxima reunião, setembro, a gente vê uma expectativa também bem ampla de mais de 80%, em torno de 0,25 pontos percentuais de aumento. Então, se a gente for pegar a Selic anterior, de 12,75 e somar mais meio ponto percentual, mais meio ponto percentual, mais 0,25 pontos percentuais, a gente já chegaria numa Selic de 14% ao ano. Para chegar em 15%, que é o que Itaú está colocando, seria um pulo no final das contas. O que nos deixaria com uma taxa Selic extremamente alta, mais alta do que aquela taxa que nós tivemos lá nos anos de 2015, 2016, onde a Selic estava no patamar de 14,25 pontos percentuais. Mas aí parece que alguma coisa não está batendo, porque enquanto as revisões da Selic estão indo para cima, se a gente pega projeção de inflação, a gente tem o Credit Suisse revisando a estimativa de 9,8 para o IPCA em 2022 para 7,6. Então por que a inflação está caindo na projeção, mas a Selic ela deve aumentar ainda mais até o final do ano, sendo que já está num patamar muito alto? Bom, como eu disse, tem a questão do dólar e dos riscos fiscais. Primeiro, falando sobre a questão dos riscos fiscais. Para quem está acompanhando a movimentação em Brasília, nós temos projetos de lei sendo votados no Congresso e o governo também falando que ele pretende, a gente não sabe se isso vai realmente acontecer, tem muita coisa a ser discutida, mas ele pretende zerar o ICMS sobre alguns combustíveis, gás liquefeito e reduzir para uma série de outros itens. Só que o ICMS é o principal imposto para arrecadação dos estados, Quando eu digo estados é São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. E para compensar essa zeragem do ICMS e esse rombo
rombo na arrecadação, o governo federal, que também quer zerar outros impostos federais sobre combustíveis, como PIS, COFINS, ele pretende repassar os recursos da União para os estados, considerando uma alíquota de ICMS de 17%. No momento que eu gravo o vídeo, porque essas coisas podem mudar muito rápido, esse é o plano do governo. E aí nós temos um ponto interessante. Por que isso aumenta o risco fiscal? Porque você pensa, nossa, realmente faz sentido a inflação arrefecer? Porque se teremos menos impostos na composição dos preços dos produtos, então tem espaço para o preço parar de subir, eventualmente, até em mercados mais competitivos, cair. Contudo, perceba que nessa queda dos preços, que até provoca um arrefecimento da inflação em 2022, nós temos um aspecto temporário, porque o governo não quer fazer isso durante muito tempo, ele quer fazer até o final do ano. No ano que vem, os impostos voltariam a ser cobrados normalmente. Seria só um alívio temporário da inflação. Contudo, para dar esse alívio temporário da inflação, como os estados terão uma perda de arrecadação, o governo federal vai ter que compensar os estados. Só que ao mesmo tempo, ele também teria uma perda de arrecadação porque receberia menos dinheiro dos impostos. E eu, como liberal, eu não vejo mal em menor cobrança de impostos. Agora, se você perde a arrecadação, você tem que diminuir também o gasto público. E o que o governo quer fazer é justamente, enquanto perde a arrecadação, aumentar o gasto público, porque agora ele tem menos receitas, menos dinheiro dos impostos e vai ter que repassar um dinheiro que ele não repassava antes para cobrir a perda de arrecadação dos estados com ICMS. Então tem estimativa falando que isso aí ficaria em torno de 34 bilhões. E aí já veio gente falando que não, o plano do governo é pegar os recursos da privatização da Eletrobras e mandar para tapar esse rombo. Então veja que a gente está querendo vender estoque, porque não dá para ficar privatizando a Eletrobras de novo, para pagar um problema de fluxo. E esse problema de fluxo, se vier a ser mantido por mais tempo, ou ele sair mais caro do que esperado, ele resulta em mais gasto com menos arrecadação e para pagar essa conta é necessário, por exemplo, aumentar a dívida pública. E na hora que você aumenta uma dívida pública que já é alta, 50% maior do que a média dos emergentes, a tendência é que os investidores exijam juros mais altos para financiar essa dívida. Na verdade, se a gente for olhar a trajetória de dívida pública, se o Brasil continuar gastando mais do que arrecada, que é o que a gente faz desde 2014, ela é preocupante, porque agora a gente tem uma dívida crescente, que a gente continua gastando mais do que arrecada, e crescendo a uma taxa de juros muito alta, de 2 dígitos. E antes o crescimento real era pequeno, né? Porque a taxa de juros estava um pouquinho acima da inflação em 12 meses. Daqui para frente a tendência são juros mais altos e, se a gente for acreditar na previsão do Credit Suisse, uma inflação baixando, deixando essa taxa real cada vez mais gorda. Então, se a gente tem, né, de maneira simplificada, uma dívida pública crescendo a 2 dígitos enquanto o PIB ele quase não cresce, naquela relação dívida-PIB, veja que o numerador não para de aumentar enquanto o denominador aumenta muito pouco. Então, rapidamente a gente atingiria patamares de dívida pública em relação ao PIB comparáveis ao de países desenvolvidos, que se endividam em mais do que 100% do PIB, só que a gente é um país emergente. Então vai saber quanto que o mercado vai demandar de juros para continuar financiando o Brasil através de dívida. E além disso, tem esse aspecto de que esse arrefecimento da inflação seria apenas temporário. No ano que vem, a gente já voltaria a ter preços mais altos, se é que o preço iria diminuir de fato, porque depende também de fatores de mercado, de competição, de preço de commodities, né, porque o combustível no final é petróleo, isso é afetado pela dinâmica internacional, e do dólar. De modo que os preços cedendo esse ano não significam uma inflação sob controle no ano que vem. Então o pessoal já projeta que a Selic vai ter que ficar mais alta do que projetavam há algum tempo e por mais tempo para poder conter uma inflação que seria maior no ano que vem, para que ela possa voltar para aquilo que é a meta do Banco Central. A meta desse ano já está perdida, que era de 3,5 pontos percentuais com 1,5 de tolerância para cima. Já não tem mais como o Banco Central levar a inflação para a meta. Agora, do ano que vem, eles ainda acreditam que dá para fazer alguma coisa. Então, por isso, já estão pensando em uma Selic mais alta para que a inflação possa se comportar e voltar para a meta, que inclusive é menor do que a desse ano. É 3,25, com esse mesmo nível de margem para cima ou para baixo de 1,5 pontos percentuais. Ou seja, 4,75% seria o teto da meta do ano que vem. Difícil, para nossa cabeça linear de ser humano, achar que a inflação vai baixar tanto assim até o ano que vem, com as condições que a gente vê no mundo. E aí a gente tem que lembrar também que o Brasil não é uma ilha. Simplesmente ele não depende apenas do seu próprio mercado. Primeiro porque a gente importa e exporta muita coisa, mas porque o mundo é altamente conectado hoje, sobretudo o mercado financeiro. Há um grande fluxo de capitais. É muito fácil tirar recursos aqui do país para levar, por exemplo, para o mercado americano. E o que está acontecendo lá é uma revisão dos juros para cima. Se a gente for ver as projeções feitas no começo do ano, o pessoal estimava uma Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa Selic aqui no Brasil, no patamar de 3% para o final do ano que vem nos Estados Unidos. Agora, o que eles estão projetando é uma Fed Funds Rate em 4% para o
final deste ano. E aí o investidor ele começa a fazer conta. Será que vale a pena eu manter o dinheiro no Brasil para ganhar uma Selic, que talvez chegue a 15%, como o Itaú colocou, mas lá fora eu posso ganhar 4% em dólar, que é uma moeda que historicamente é muito melhor do que a nossa, e com histórico muito mais longo, inclusive, né? O real é tremendamente moderno. Então, quanto mais a taxa de juros americana aumentar, isso acaba provocando um aumento também das taxas de juros de outros países, que vão competir com o Brasil, no final das contas, pelo capital. Se o Brasil não aumentar a sua taxa de juros, ele pode ficar para trás, a gente vê recursos saindo aqui do país, pessoal querendo trocar reais por dólares para levar embora. Nesse movimento tem muita demanda por algo de oferta restrita, o preço do dólar sobe. Como o dólar é aquela moeda usada para precificar tudo que é negociado no mercado global, como commodities, como petróleo, como comida, né, como fertilizantes, no final das contas você vê aumento do preço desses itens, o que impacta o nosso IPCA, e com o IPCA mais alto, para que ele possa voltar até as metas do Banco Central, são necessários juros mais altos. Ou seja, perceba que além das dinâmicas nacionais, o Fed, o Banco Central americano, ele também está ditando um pouco da dinâmica global no final das contas. Porque se os juros nos Estados Unidos subirem muito mais do que a gente espera, e veja que já estão subindo, era 3% para o final do ano que vem, está em 4% agora, e esse tipo de revisão pode ir para cima, caso a inflação continue a surpreender lá fora, o que nós veremos aqui no Brasil, muito provavelmente, são mais aumentos da taxa Selic. E nesse cenário, a gente sabe, né, se os juros estão subindo pelo mundo, não só aqui no Brasil, isso costuma trazer o preço dos ativos de risco para baixo. E aí você vê bolsa americana caindo, bolsa brasileira caindo, criptomoedas caindo, o Bitcoin chegando muito perto do topo do ciclo anterior. E simplesmente esse movimento vai continuar enquanto tivermos muita incerteza no mercado de até onde os juros irão. E isso, por um lado, é ruim, provoca muito prejuízo na carteira de várias pessoas, é ruim para a economia também, esses juros mais altos. Contudo, para aquele pessoal que tem reserva, que não está sofrendo com o aumento dos juros porque está endividado e que tem paciência, a gente vê a abertura de várias oportunidades interessantes em diferentes mercados. Mas não é hora de ser herói, não é hora de montar posições muito grandes de uma vez, porque não dá para saber até onde os juros irão e até onde o preço dos ativos de risco vai cair. Portanto, tenha cuidado porque a gente está num mercado muito desafiador, com muita oportunidade, mas para aproveitar tem que estar vivo. Por isso, pensa sempre em sobrevivência no primeiro lugar, para depois aproveitar as oportunidades que já surgiram e que ainda surgirão ao longo desse caminho. E aí eu quero saber a opinião de vocês também, né? Enquanto a Selic vai estar no final do ano, a inflação vai cair, vai aumentar mais, até onde irão os juros nos Estados Unidos? Deixa aqui um comentário mostrando a sua leitura sobre esse cenário. Se gostou do vídeo, também deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.